Programa Mais Saúde, novamente recebemos o nosso queridíssimo, eu digo queridíssimo porque ele é um amigo muito querido mesmo, que é um grande profissional. E quando, sabe que carroça cheia não faz barulho? Essa frase é perfeita, porque este aqui que está do meu lado é uma das maiores autoridades que vocês possam pensar em oncogenética. E está aqui na maior disponibilidade conosco para fazer o programa Mais Saúde. Ele que é o chefe lá da oncogenética do AC Camargo, aqui de São Paulo, que nós conhecemos tanto, e professor de medicina da PUC do Paraná e da Universidade Positivo de Curitiba. Querido, mais uma vez, obrigada. Bom, Zé Cláudio, quimioterapia, que é aquela coisa, né? Então, durante a quimioterapia, vou passar assim o que... Vamos ver o que você consegue contemplar. Durante a quimioterapia, é necessário uma mudança na rotina do paciente? Existe uma dieta assim sugerida que possa ajudar na melhora dos efeitos colaterais ao longo do tratamento? Existem cuidados paliativos que possam ser feitos em pacientes com câncer? E os estudos mostram a associação entre álcool e tabaco no câncer de cabeça e pescoço, né? Outros fatores de risco podem estar envolvidos na origem de uma mesma doença? Vamos lá? Ai, que delícia estar aqui de novo, Gisela. Você que... É uma alegria para a gente. Então, obrigado pelo convite novamente. Obrigada a você. Espero que o público aproveite bastante. Com certeza. E hoje o tema, então, entrando já na área do tratamento, que é uma parte muito dolorosa da vida das pessoas com câncer, porque elas são meio que abstraídas das atividades habituais dela, né, que tudo é interrompido, né, então aquela linha que você está seguindo, de repente você tem uma interrupção, tem uma pedra no meio do caminho que você tem que enfrentar, passar por cima, dar a volta e não tem jeito. Para a gente continuar vivendo, a gente tem que passar por isso. E você sabe que isso é a primeira coisa quando você recebe um diagnóstico desses, que de repente sua vida para. Você tem lá suas viagens marcadas, congresso, não sei o quê, palestra, você fala, bom, e agora? Eu vou ter que cancelar tudo, porque eu não sei como vai ser daqui para frente, que tratamento que eu vou fazer, se eu vou ter que fazer cirurgia. Como eu vou estar? Como que eu vou aguentar esse tratamento todo? Então, quando você fala assim, essa mudança, essa parada, é exatamente isso. E uma coisa muito importante é que a gente não tem na oncologia um efeito colateral que seja igual em todo mundo. E existe essa questão da individualidade e a gente não pode dizer que uma pessoa vai ter efeitos colaterais ou não vai ter efeitos colaterais. Algumas das quimioterapias, elas realmente caem cabelo e outras dão muito enjoo, né? A maioria delas abaixa a imunidade. Então, esses são os sintomas relativamente gerais, né, que as pessoas podem ter e que são, acho que, o que as pessoas mais se queixam. Sim. Você pode ter mucosites, alterações de intestino. Então, é uma bomba. A quimioterapia, ela é uma bomba. Eu falo assim, não é à toa que esses remédios são chamados de drogas. Porque eles são uma droga, eles são muito ruins para o nosso corpo, eles matam o tumor, mas eles também lesam muito as células da pessoa. Exato. E essa alteração nas células da pessoa é que acaba limitando muitas vezes o tratamento, tendo atrasos ou interrupções que são por conta de, tem que esperar recuperar a imunidade para poder fazer a próxima dose. Exato. Tem que melhorar a anemia para poder fazer a próxima dose. Tem que melhorar a mucosite para fazer a próxima dose. E para evitar que essas coisas aconteçam e não haja atrasos na quimioterapia, que é uma coisa muito importante hoje em dia, a gente precisa orientar bem as pessoas em relação ao que elas podem fazer. Exato. Então, uma dica importante é, durante a quimioterapia, para essas quimioterapias que dão alterações de boca, né, chupar gelo. Eu gosto de falar assim, leva um isopor com picolé. Vai chupando picolé durante a quimioterapia, porque o gelo ele faz uma contração dos vasos e evita que a quimioterapia circule naquela região tão forte e a pessoa acaba tendo... Então, ela conserva um pouco mais o paladar, o apetite, né? A dificuldade de comer, que também é muitas vezes complicado em algumas químios, né? A queda do cabelo, hoje já existem toucas
geladas, que fazem o mesmo efeito que o sorvete. Incrível isso. Então, colocar na cabeça aquelas toucas próprias, né? São toucas que a temperatura ela é controlada e tudo, né? Ela diminui a circulação da quimioterapia nessa região, e isso atenua, muitas vezes a pessoa nem perde cabelo. Tá? Então é bem interessante. O controle da parte da dieta eu acho fundamental, porque as pessoas elas se queixam muito dos alimentos que elas comeram durante a químio, elas rejeitam depois. Interessante então, isso, né? Coisas que você gosta muito, talvez até evitar durante o tratamento, porque o gosto muda e a pessoa acaba criando uma rejeição àquele alimento. Conheço várias pessoas que relatam isso, é uma coisa bastante comum, e principalmente na primeira semana de quimioterapia, que é quando a pessoa fica um pouco mais prostrada, ela tem mais dificuldade de se movimentar, porque é um cansaço que a quimioterapia traz, principalmente nos primeiros dias. Depois a gente já tem algumas orientações que a gente faz de dieta, e a gente sempre trabalha com grupos multidisciplinares, então sempre tem um nutricionista, um nutrólogo, alguém que esteja orientando, principalmente com formação ou de nutrição funcional ou de nutrição oncológica. Nossa, aqui puxando gente, a sua bola. Adorei, linda. Nutrição funcional. Claro, porque a gente precisa saber que alimentos a gente pode utilizar. E talvez um dos alimentos mais perigosos, que as pessoas sabem muito pouco sobre essa informação que eu vou dar agora, é o açúcar. Então, assim, evitar durante o tratamento o uso do açúcar é fundamental. Nos últimos anos, os estudos, né, a gente vai muito para congresso, foram mostrados que o câncer, a célula do tumor, ela se alimenta principalmente de açúcar. Tumor não come proteína, tumor não come gordura, tumor gosta de açúcar e tudo que vira açúcar. Então, os carboidratos, as massas, arroz, feijão, batata, né, são alimentos que são muito saudáveis, são bastante proteicos. Mas não nessa fase. Nessa fase, a gente realmente tem que diminuir. Eu faço uma regra geral, que é: pegue o prato, divida o prato em 4 partes, uma parte carboidrato, uma parte proteína e metade do prato legumes e verduras. Perfeito, né? Perfeito. Quando a pessoa também tem queda de imunidade, um cuidado com os legumes e verduras é que sejam cozidos ou descascados. Perfeito. Então, esse é porque a imunidade a gente vai combater aí, às vezes, um parasita, uma nada bactéria. Nada de peixe cru, nada de carpaccio, né? Essas coisas cruas. Então, as coisas cruas, elas têm que ser evitadas. Ou, por exemplo, assim, é uma banana, eu vou descascar? Pode. Lógico. É uma maçã, eu descasco? Pode. Claro. Mas evitar comer com cascas, porque existe um maior risco. Né? Então, acho que essas, como medidas gerais, são muito interessantes. Você falou de cuidados paliativos. Hoje o cuidado paliativo ele é muito interessante, porque o nome paliativo ainda soa muito como se, não tem mais jeito. Né? E não é bem assim. Na verdade, o cuidado paliativo, hoje ele já começa ao diagnóstico. Olha. Porque o cuidado paliativo, ele já inclui o controle da dor, o controle das emoções, o contato com a família do cuidador, como que você lida com uma pessoa com câncer, porque as pessoas acham, eu tenho que separar a copa, eu tenho que separar prato. Não precisa. Então, dentro dessa assistência que se dá dentro do cuidado paliativo, existe uma equipe multidisciplinar por trás que vai te dar toda essa orientação. Então, quando a gente traz o cuidado paliativo para junto do diagnóstico, diminui muito esse peso, porque existe uma continuidade. A gente sabe que hoje, vamos dizer aí, 85% das vezes a gente ganha guerra. Tá? Mas ainda existe um grupo de pessoas que vai precisar do cuidado paliativo a longo prazo. E a ciência está uma beleza, não está? A ciência está uma beleza, a gente está tendo tantos avanços. Hoje tem imunoterapia, além da quimioterapia, tem medicamentos-alvo. Então, a gente tem um arsenal hoje bastante interessante e eu acredito que nos próximos anos, quimioterapia vai se tornar mais um tratamento de segunda linha. Ai, que bênção. Porque esses medicamentos todos novos, eles estão saindo do paliativo, né,
para a primeira linha. Que bárbaro. Então, a gente está, aos poucos, com os estudos, trazendo esses medicamentos cada vez mais próximos da população, com acesso às pessoas que têm convênio. O SUS vem se adaptando a isso. Graças a Deus. Então, aos poucos, a gente vem conseguindo dar acesso a todos. Olha quantas boas notícias, né? Então, é muito gostoso quando a gente conversa com quem está à frente, assim, das novidades no mundo científico e traz isso para a gente e para a nossa realidade. Zé Cláudio, muito obrigada. Esperamos você novamente aqui no Mais Saúde. E aproveitando, mandando um beijo lá para Portugal, porque este programa vai lá para a Europa, né? Então, lá em Portugal, estaremos lá com os nossos irmãos portugueses nos recebendo também. E lembrando que nós estamos nos 20 anos de TV Canção Nova em São Paulo. Olha quanta coisa boa, né? Bacana. Então, desejando a todos que tenham amado esse programa, como eu. 20 anos do Departamento de Oncogenética do AC Camargo, hein? Gente, olha que coisa 20 incrível. anos também do Departamento de Oncogenética. Nossa, grandes comemorações, hein? E com você presente. Comigo presente. Gente, então é esse o programa. Eu vou deixar vocês com um beijo muito grande. E, olha, esse programa vocês podem depois assistir no Canção Nova Play e divulguem. Porque divulgar mais saúde é divulgar saúde para todos. Querido, obrigada e até a nossa próxima oportunidade, tá? Tchau.